Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Nós estamos retomando nesse ano a série de mensagens que nós estamos vendo no livro de Atos. Essa série chama-se Como Foi, Como Deve Ser, onde nós estamos vendo o início da igreja de Cristo Jesus na história. Como foi, como que Deus lidou com tudo lá no início, na plantação desse projeto santo, e como hoje deve ser esse projeto que continua sendo um projeto de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? E hoje nós veremos Atos no capítulo 5, dos versos 33 até o verso número 42. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, dos versos 33 até o verso número 42. E hoje nós veremos sobre o conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, e eles se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos desses homens e deixai-vos livres, pois se esse projeto ou essa obra for de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra aberta, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra, Pai, o nosso coração, abra, Senhor, nosso entendimento, para que nós consigamos, Deus, enxergar todas as verdades contidas aqui, e mude, transforme o nosso coração de dentro para fora, Deus, com o poder da Sua palavra. Que nós possamos sair daqui, Deus, muito melhores que nós entramos. Que nós possamos, Senhor, refletir o caráter de Cristo Jesus em tudo que fizermos e agirmos e pensarmos lá fora. E nós oramos gratos no nome santo e precioso do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no texto anterior a esse dessa série, nós vimos algumas semanas atrás, nós vimos que os apóstolos eles foram colocados na prisão pública em Jerusalém. Vocês se recordam disso, né? A mando do sumo sacerdote do templo, juntamente com a seita dos saduceus. Tomados por quê? Por inveja e pelos feitos extraordinários que os apóstolos estavam fazendo no nome de Jesus. Como a cura daquele aleijado diante da porta formosa do templo. Mas também eles estavam motivados pelo receio de que o povo desse de fato ouvidos aos apóstolos, o que iria acarretar a perca do poder e o prestígio de toda aquela classe de sacerdotes. Uma vez que, se fosse verdade, o que agora só bastava crer em Jesus, o Messias enviado, o Filho de Deus, na sua ressurreição, tantos os sacrifícios quanto os rituais do templo agora não seriam mais necessários. Eles temiam isso, que o povo, crendo que Cristo era o único caminho, verdade e vida, a função deles acabaria. E essa ideia apavorava aqueles homens.
até que eles chegam a decretar a prisão de todos os apóstolos. Mas eles não contavam com a ação de Deus em favor dos teus servos. Deus envia um anjo que liberta todos eles sem que ninguém sequer notasse, sem que ninguém sequer percebesse. As trancas da prisão permaneceram trancadas, e os sentinelas que estavam lá, de prontidão, não viram nada. E todos os apóstolos foram libertos. E o anjo, ele trouxe uma mensagem de Deus para eles. E o que dizia essa mensagem? Amanhã cedo, voltem lá no templo e continuem a ensinar o povo. Imagina, voltar a fazer o que acarretou a prisão deles. E o que os apóstolos fizeram? Fugiram para permanecer livre? Não, eles voltaram lá e continuaram a pregar o evangelho. Meus irmãos, isso tem um nome: confiança em Deus. Então o sumo sacerdote mandou o quê? O capitão da guarda buscar eles lá na prisão. Chegando lá, não encontraram nada nem ninguém. Aí alguém chegou a ele e disse: os apóstolos estão lá de novo, lá no templo, ensinando novamente o povo. Buscaram eles e levaram na presença do sinédrio todo, onde o sumo sacerdote os interrogava, lembrando que eles já haviam proibido os apóstolos de abrir a boca, de falar qualquer coisa sobre Jesus. E em seguida, ele diz uma frase que eu particularmente acho formidável. Os apóstolos respondem àquela tentativa de calar a boca deles. Eles disseram para eles assim: nós não vos ordenamos vocês que não ensinasse mais nesse nome, mas vocês encheste Jerusalém com esse ensino. Meus irmãos, isso aqui é formidável. O homem dizendo para o homem: você não pode fazer isso, mas o homem temente a Deus, fazendo aquilo que Deus espera que ele faça. Isso aqui aponta porque eu e você deveríamos fazer: encher essa cidade com o evangelho de Cristo. Então Pedro, ele vai responder aos questionamentos dizendo que era muito melhor obedecer a Deus do que aqueles homens. E que tanto eles, aqueles homens, tanto os apóstolos quanto o Espírito Santo, eles eram o quê? Testemunhas diante de Deus, que tudo aquilo que eles estavam pregando era a mais pura verdade. Aí então nós chegamos no texto de hoje. Irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não feche ela não, nós vamos ver ponto a ponto, amém? Lê comigo novamente o verso número 33. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Meus irmãos, assim como eles fizeram com Jesus, o desejo daqueles homens era o mesmo com os apóstolos: a morte. E o detalhe aqui é que a acusação não recaía sobre eles como culpados de terem cometido algum crime, mas pelo simples fato de falar sobre Jesus. Meus irmãos, o mundo, ele não odeia os cristãos. O mundo odeia Cristo, que é visto na vida de um verdadeiro cristão. E aqui fica uma questão para eu e você refletir muito. Qual que é o sentimento que o mundo tem por mim e por você? Já parou para pensar nisso? Qual que é o sentimento que o mundo tem por mim e por você que se diz crente em Cristo Jesus? Para eu e você que nos dizemos discípulos de Cristo. Se a vida de uma pessoa que se diz cristão, em nenhum momento dela encontra oposição do mundo, da forma como ela vive segundo a vontade de Deus, das duas uma: ou todos à volta são servos fiéis a Deus, ou alguma coisa está muito errada com o cristianismo dessa pessoa. As pessoas, irmãos, elas passam a se distanciar, elas passam a odiar até
perseguir, caluniar, prejudicar todo aquele que Cristo de fato é visto na vida dela. Isso incomoda as pessoas, isso incomoda o mundo, isso incomoda as trevas. Se a vida de uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus, sabe, é aquele mar de rosas, perfeito, lindo, maravilhoso, nunca houve nada de contrário por causa da sua fé. Meus irmãos, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? A maioria dos crentes olha para esse verso aqui, para esse mandamento, e automaticamente associa apenas ao quê? Ao casamento, ao noivado, ao namoro. Isso se aplica a um relacionamento, sim. Se você é um jovem, uma jovem que quer se relacionar com alguém, entenda, você não pode se colocar em julgo desigual, ou seja, procurar alguém que é do mundo para você se relacionar. Ah, não, pastor, mas em nome de Jesus, ele vai se converter. Meu, a chance de você ir para o mundo é muito maior, e Deus sabe disso. Mas as pessoas tendem a olhar para esse verso apenas dessa maneira: noivado, casamento. Mas será que é só com isso? Será? Meus irmãos, é claro que não é. Todo relacionamento que um servo de Deus tiver nesse mundo estará sujeito a esse mandamento. Isso inclui absolutamente tudo na minha e na sua vida. Pois se já não é mais nós, mas é Cristo que vive em nós, será que Cristo está sendo visto absolutamente em tudo na minha e na sua vida? Será que as pessoas, quando olham para você, sabe, escaneia você de cima e embaixo, faz um raio-x de você, ele puxa o papel, lá está escrito lá, Jesus Cristo, será que é isso? Ou será que o nosso cristianismo, ele está sendo na medida da nossa conveniência? Sabe aquele crente isentão, que está na moda, né? Ser isentão, né? Aquele que, se não for pego no flagra ali, orando, cultuando a Deus, ninguém jamais vai saber que ele é servo do Senhor. Ele só é crente quando é conveniente, mas quando a situação aperta, da boca dele não ouve uma palavra sequer. Você não vê uma atitude desse crente. Meus irmãos, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está errada. O mundo vai nos perseguir. O mundo vai se opor. Se de fato Cristo for visto na minha e na sua vida, haverá luta contra nós. Lembra de Pedro? Quando a boca esquentou, o que ele fez por 3 vezes? Não, Jesus, nunca ouvi falar dele não. 3 vezes. Depois ele caiu em si e amargou um dos mais dolorosos arrependimentos que uma pessoa poderia passar em vida. E pela graça de Deus, o Senhor, além de perdoar, restaurou a fé de Pedro. Mas nós não podemos continuar nossas vidas como a de Pedro antes de Atos aqui. Mas como a de Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando a todos, confiante, sem medo, pois apesar das circunstâncias, ele sabia quem estava com ele era muito maior do que toda e qualquer adversidade. Amém, igreja? O mundo vai odiar o servo, mas a recompensa é muito maior que medo, tristeza, perseguição, dor, muito maior que a própria morte. Bom, agora no texto entra em cena esse tal de Gamaliel. Gamaliel. Leia comigo novamente o verso número 34.
Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Meus irmãos, como nós vimos no início dessa série aqui, em Atos, o sinédrio era composto por autoridades civis e religiosas de Israel. E aqui mostra que além da seita dos saduceus, os fariseus também compunham o sinédrio. E quem que era esse tal de Gamaliel? Gamaliel era um rabi, um mestre da lei, um exímio mestre da lei, um doutor da lei de Moisés, neto de outro rabi muito, mas muito respeitado em Israel, chamado Hilel. Inclusive Gamaliel tinha um discípulo que depois iria se tornar muito conhecido, chamado Saulo de Tarso, ou seja, o apóstolo Paulo, que muito provavelmente também estava aqui em Jerusalém quando tudo isso que nós lemos acontecia. E aqui Gamaliel, com muita sabedoria, pede para que todos os apóstolos se retirassem da presença do sinédrio. Aí ele vai o quê? Omitir a sua opinião. E a opinião dele foi em 3 sentidos. O primeiro está aqui no verso 35, onde ele diz para não fazerem mal aos apóstolos. Leia comigo o verso 35. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Meus irmãos, como nós sabemos que foram os fariseus que diretamente influenciaram os romanos para que Jesus fosse condenado e morto, muito de nós tende a olhar para todos eles com uma certa repulsa, é ou não é? Quando se fala em fariseu, é motivo de exemplo negativo. Mas dentro do farisaísmo, havia homens piedosos, que se esforçavam em cumprir a lei de Moisés, de estudar as Escrituras com todo zelo. A exemplo de Nicodemos, que teve um encontro com Jesus no episódio lá sobre o novo nascimento. Quem leu o Evangelho vai saber o que eu estou dizendo. Lá em João 3. E depois, lá em João 19, o próprio Nicodemos, junto com José de Arimateia, ele leva especiarias caríssimas para ungir o corpo de Jesus a um sepulcro. Enfim, a Bíblia não diz mais sobre eles. Mas eu espero em Deus que esses homens, que teve um contato genuíno com Cristo, apesar de serem fariseus, eles tenham se voltado a Jesus a tempo para serem salvos. Nós só saberemos quando nós chegarmos no céu. Mas o ponto da observação de Gamaliel aqui era justamente para terem cuidado para não transformar os apóstolos em mártires através da morte. Pois ele sabia que se todos fossem mortos, como era o desejo do sumo sacerdote, como era o desejo dos saduceus, aquilo que eles estavam disseminando, Cristo Jesus, poderia se tornar maior ainda. Esse era o receio. Pois eles não iam parar de negar Jesus. Uma vez que eles foram soltos e retornaram para onde? Para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa que levaram eles para a prisão. Gamaliel vai trazer a memória de todos que estavam ali. E aqui está o segundo ponto. O que de parecido com aquilo havia acontecido na história de Israel. 2 movimentos bem parecidos com aquele tal de cristianismo, parecido entre os judeus, sendo que o primeiro está aqui no verso 36, leia comigo. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, e a ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Na cabeça de Gamaliel, irmãos, o que estava acontecendo ali com os apóstolos?
era parecido com o que já havia acontecido antes. O povo judeu, como nós sabemos, não admitia estar debaixo da servidão do Império Romano, pois eles eram um povo de Deus e queriam o quê? O seu próprio governo, o seu próprio reinado, que tinha que ser alguém da descendência de Davi. Enfim, eles nunca aceitaram o domínio de Roma sobre eles, e por conta disso eles se revoltavam. Houve muitas revoltas. A mais famosa dessas revoltas aqui foi a revolta dos Macabeus, de onde inclusive surgiu a seita dos fariseus. Ou seja, na cabeça desse Gamaliel, o cristianismo era só um movimento do mesmo tipo que esse homem chamado Teudas aí levantou naquela época. Muitas pessoas, elas se autoproclamavam Messias enviado por Deus para pôr fim ao domínio romano. Mas aí o que acontecia? Os romanos vinham, matavam o líder, e todos que se colocassem no caminho, e os seguidores desse falso Messias se dispersavam e tudo acabava. Era assim que era resolvido. Na cabeça de Gamaliel, isso era o mais provável que aconteceria com os apóstolos, uma vez que para ele, Cristo o quê? Já havia sido morto. E Gamaliel ainda vai citar um outro exemplo, que está aqui no 37, leia comigo. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiam, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Meus irmãos, esse movimento liderado por esse tal de Judas, o Galileu, há registros históricos sobre isso fora da Bíblia. Isso aconteceu 6 anos depois de Cristo. 6 anos depois de Cristo vir ao mundo. E o motivo da revolta era a cobrança de impostos que o romano obrigava o povo judeu a pagar. Inclusive, desse movimento aqui, saiu o partido dos Zelotes, de onde um deles, chamado Simão, Cristo viria converter ele, ser chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Mas o ponto aqui era o mesmo do anterior. Gamaliel está lembrando que esses movimentos, eles sempre irão acontecer, e sempre serão a mesma coisa. Não façam nada com os apóstolos, nem com os demais discípulos de Jesus. Jesus está morto. É só questão de tempo para todo esse movimento aí, tal de cristianismo, se dissipar como os demais. E não matem eles, por favor, pois corre-se o risco de, ao invés de acabar, aí eles virarem mártires e a coisa crescer absurdamente. Mas como a sabedoria humana não pode discernir os caminhos de Deus, tadinho de Gamaliel, né? Tadinho dele. Mal sabia ele que esse movimento chamado cristianismo se transformaria no maior movimento de fé de todo o mundo. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas professam a fé em Jesus, e louvado seja Deus por isso. Amém, igreja? Isso inclui eu e você. Mas em uma coisa Gamaliel acertou em cheio, e aqui é o terceiro ponto, que está nos versos 38 e 39. Leia comigo. Agora vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou essa obra for de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Pois é, Gamaliel aqui acertou na mosca. O fato é que ele não queria se ver lutando contra Deus. Se não for de Deus, assim como os outros movimentos, vai tudo se acabar. Mas e se for de Deus? Na cabeça dele estava assim. Vai que, né? Vai que é de Deus, né? Vai que o que está acontecendo aqui
seja diferente lá do de Teudas, do de Judas o Galileu. Então Gamaliel, na dúvida, preferiu o quê? Deixar o tempo mostrar o que era verdade ou não. E através da palavra desse homem, Deus então libertou seus servos. Embora eles saíram muito machucados. Conforme diz o verso 40, leia comigo. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Meus irmãos, o Sinédrio concordou com Gamaliel, que o raciocínio dele era pertinente. Decidiram que não matariam os apóstolos, o que não significava que eles iriam o quê? Deixar barato, para não serem o quê? Desmoralizados. O que eles fazem? Açoitam todos eles. De acordo com a lei de Moisés, eram 40 chibatadas em cada um. Uma parte era dada no peito e outra parte nas costas, com um chicote feito de couro cru de animal. Algo extremamente dolorido, sendo a mesma punição que eles aplicaram em Jesus quando estava sendo interrogado no Sinédrio. Os 12 saíram de lá todos riscados, marcados nos peitos e nas costas. E após isso, antes de soltar eles, ordenaram mais uma vez que calassem a boca, que não falassem mais nesse tal de Jesus. Irmãos, o mundo é assim. Mesmo eu e você, nós não fazendo mais parte dele, ele vai insistir em deixar marca em mim e você. Mas quando a coisa é de Deus, quando a coisa é do Senhor, meus irmãos, que marcas sejam feitas em mim e você, que feridas sejam abertas, que doa a quem doer. O que realmente importa é o quê? Fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? E isso fica evidente na vida desses servos aqui, conforme diz o verso 41. Leia comigo. E eles retiraram-se diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Retiraram-se alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Cristo. Pois é, irmãos, bem-vindo ao cristianismo. Isso é ser cristão. Isso aqui é ser servo de Deus. Andar com Cristo, não se iluda. Andar com Cristo, uma hora ou outra, nos colocar lá, em oposição ao mundo, em oposição às autoridades, em oposição a todo esse sistema, a todo aquele que governa esse sistema todo aí fora. Isso pode doer. Pode doer. Mas o que Cristo disse mesmo acerca do sofrimento que podemos passar por declarar nossa fé dele? Vamos lá. Salmo 100, preste muita atenção. Salmo 119, 50. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. Tiago 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. 1 Pedro 5, verso 9, resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vós, irmãos, no mundo. 1 Tessalonicenses 1, verso 6, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. 2 Timóteo 2,3, sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. João 16,33, eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Amém, irmãos? E nós também venceremos. Basta eu e você nos vivemos como os servos do passado. Que apesar de toda a dor, todo o sofrimento, continuava o quê? Firme nos propósitos de Deus. Lê comigo o verso 42. E dia sim, dia não, é assim que está escrito aí? Segunda, quarta e sexta, é assim que está escrito aí? Como é que está escrito aí? E todos os dias, no templo e na casa do vizinho da rua de baixo e da rua de cima, é isso? Como que está aí? De casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu creio que a resposta já está na ponta da língua de todos os servos aqui. Quantas casas, quantas pessoas, o ano passado só, vamos pegar só 2023, você de forma intencional foi falar de Jesus? Você lembra? Consegue contar nos dedos da mão aí? Vai faltar dedo, foram muitos, né? Quantos? Meus irmãos, o que chama atenção aqui é que eles, apesar de todo o sofrimento que aquelas feridas havia causado, irmãos, 40 chicotadas nas costas e no peito, feitas hoje, amanhã eles já estavam de novo. E um detalhe, isso aqui eles faziam todos os dias. Não era quarta ou domingo. Eram todos os dias. E onde que era isso aqui? No templo, onde tudo aconteceu desde o início, e de casa em casa. Isso aqui tem um nome: evangelismo intencional. A gente, como crente em Cristo Jesus, pensa assim: não, Senhor, coloque no meu caminho, Deus, pessoas para eu pregar o Evangelho. Aí ele passa a semana, trabalha, vai para a escola, em casa, na rua, não abre a boca para falar com ninguém, porque ele espera o quê? Que Deus venha, pega a pessoa e fala: ó, isso aqui, fala do meu filho para ele. Não, irmãos, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Houve uma ordem que foi dada, não foi um pedido, não foi um conselho, foi: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E por que precisava ser uma ordem? Porque será que Deus sabia que eu e você ia dar aquela rateada na hora de fazer a vontade de Deus? Deus sabia. Irmãos, a gente como igreja, muitas vezes em reuniões aqui, a gente conversa entre a gente, o nosso desejo, e é um desejo genuíno, sincero do nosso coração, como igreja, de ver a igreja cada vez mais grande, cheia de pessoas novas chegando. É ou não é? Não é gostoso a gente ver a igreja cheia? Mas responda para mim, como que isso se dá? Qual é a forma que Deus instituiu para que isso acontecesse? Ele sabe, todas as pessoas que estão lá fora, ávidas por ouvir eu e você falar de Cristo. E Ele só está esperando o quê? Que eu e você vá e fale de Cristo, para que essa pessoa Ele traga até Cristo, para Cristo não abrir mão de nenhuma delas. Mas as portas de evangelismo que Deus abre, tem uma coisa que, irmãos, eu me incluo, tá? Eu me incluo nisso, porque às vezes eu também, depois que eu paro e penso, falo: ai, Senhor, me perdoa, que oportunidade que eu perdi para falar do teu filho. Mas isso aqui tem que ser intencional, tem que haver intenção no meu e no seu coração para fazer isso. Evangelismo intencional, não é você sentar e esperar o peixe passar pelo anzol, não.
pescadores de homens, lembra? Vai atrás do peixe, lança o anzol, lança a isca e apresente Cristo para ele. O amor já veio ao mundo. O que virá agora? Justiça de Deus para todo aquele que não tiver Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é 100% da mensagem. Não adianta chegar lá também e falar, vem para a igreja, os seus problemas vão acabar a hora que você vem para a igreja. Não, irmãos. Isso aí é o evangelho tabajara, não existe isso. Meus irmãos, eles não esperavam as pessoas irem ao templo para ouvir eles falarem. Eles iam na casa de um por um, levando as boas novas do reino. Eles entenderam o ide por todo mundo. Eles entenderam que começava ali, onde eles viviam. E com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento, com perseguição ou sem perseguição, eles iam de casa em casa, levando Cristo ressurreto à destra de Deus Pai. Amém, irmãos? E essa ordem foi para mim e para você também. Não foi só para eles. Olha na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Olha onde você anda, com quem você anda. Olha em volta. E tenta perceber, todos que estão ao seu lado são salvos em Cristo Jesus? Será que são? Irmãos, o tempo está passando, o relógio só corre para frente. Cristo vai voltar. E a hora que ele voltar, acabou. Acabou. Não tem mais tempo. Ah, não, agora eu vou atrás do fulano, do meu marido, da minha mulher, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do vizinho. Já foi. Já foi. Você teve o tempo de uma vida para fazer isso. E você não fez. Ai, pastor, mas é que eu falo para as pessoas, mas as pessoas elas não querem saber. Presta atenção, irmãos. Se nós fôssemos capazes de converter alguém, mas nós somos? Nós não somos. Essa obra não é minha e sua. O próprio Gamaliel aqui está levando isso em conta, falando, rapaz, vamos com calma, porque se essa obra aqui for do homem lá, nós vamos entrar em rascada. Eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para mim e para a sua vida, além da que nós fizemos já no decorrer do texto. E a primeira delas é como nós devemos ser gratos a Deus por ter liberdade de pregar o Evangelho, para se reunir, liberdade para cultuar a Deus. Porque nós temos essa liberdade, não temos? E o que mais chama a atenção é que os lugares onde mais cresce a população de cristãos, de convertidos a Cristo, de forma verdadeira, genuína, são os lugares onde existe perseguição. Pode ver. Quanto mais difícil, quanto mais proibido, quanto mais doloroso, mais o Evangelho é pregado, mais esperança chega aos corações das pessoas, e elas se voltam a Cristo. Quantos missionários vieram aqui? Vocês já viram os relatos. O que eles têm que fazer para chegar ao coração do povo. Aqui no Brasil nós temos total liberdade para anunciar, para pregar, levar o Evangelho às pessoas. E aparentemente é um dos lugares que mais cresce o cristianismo no mundo. Mas você olha para a vida dessas pessoas, para o tipo de evangelho que elas estão crendo, um evangelho dos ursinhos carinhosos, o evangelho paz e amor, o evangelho que é só metade da mensagem. Quando não, é o evangelho do quê? De interesse. Interesse financeiro, de bênção, prosperidade. Aí eu fico perguntando, será que precisará Deus permitir que o sofrimento chegue até mim, até a você, a todos nós,
para a gente fazer o que precisa ser feito? De verdade, irmãos. Isso passa pela minha cabeça às vezes. Porque na minha ideia, isso aqui é uma conta que não fecha. Não fecha. Como nós não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A oposição aqui, comparada com outros lugares do mundo, é mínima. Mas tem pessoas que se dizem crentes em Cristo, que não têm coragem de cruzar o bairro para vir num culto. Que preferem muito mais as distrações que esse mundo aí oferece, do que ouvir a voz de Deus. Eu postei uma imagenzinha, acho que ontem ou hoje, no grupo da igreja. Vocês viram lá? Não, eu só não vou na igreja, mas eu estou perto de Deus. Ele não está perto de Deus e muito perto da igreja. Ele está longe dos dois, mas ele acha que ele está perto de Deus. Como que você está perto de Deus se o projeto para você é a igreja? Responde para mim. A oposição que nós enfrentamos aqui comparado com aí é pífia. Tem pessoas que preferem o nhenhenhen do mundo, porque o chaveco do mundo, olha, se tem uma coisa que o mundo sabe. Quando eu falo mundo, eu estou falando quem governa esse mundo. Porque as coisas estão aí sendo arquitetadas, não é natural. Está tudo sendo arquitetado. Sabe, aquela amizade que você tem que... Igreja, para com isso, não, vamos para cá, vamos para a festa, vamos lá. Aí, tá certo, vamos lá. Não, mas eu sou crente. Não, mas vamos lá, mas eu sou crente. Aí você vai, uma vez, duas vezes, dali a pouco você está bebendo, você está fumando, você está afundado de novo em pecado. Meus irmãos, o mundo... Essa é a função dele. É de, se possível, até os eleitos ser arrastados lá para fora. Irmãos, viva a vontade de Deus. Nós não temos tempo. Você acha que tem tempo? Ah, não, mas eu sou novo. Eu sou novo. Amanhã eu vejo isso daí. Está aqui, ó, um grande amigo meu que sabe hoje, na pele dele, como que isso funciona. Você não sabe amanhã. Você não sabe. E graças a Deus, por Deus ter alcançado a vida dele. Você não sabe se você tem amanhã. Tem um meme na internet que roda aí. Você deve ter visto já. De dia é uma coisa e de noite é outra. Já viram esse meme? Uma hora a pessoa está lá cantando louvor, lendo a Bíblia, de noite está lá no forró, no risca-faca, deitando o cabelo. Meus irmãos, isso é a maior verdade que tem. Eu fico imaginando essa gente na hora que a coisa apertar para valer. Pois ela vai. Mais cedo ou mais tarde, o cerco vai se fechar. Será que quando Deus passar a peneira, toda essa gente aí vai ser separada do mundo? Para e pensa. Meus irmãos, as dores, os sofrimentos, as lutas, a perseverança que nós temos que ter em servir a Jesus agora, nesse momento que se diz hoje, nem em sonho se comparará ao que está por vir. E as pessoas não estão nem aí. Quando eu falo pessoas, estou falando igreja. É como se não fosse com a gente. De noite, uma coisa, de dia é outra. Sabe o crente que vira a chave, a hora que pisa lá fora? As coisas vão apertar. Já estão apertando. Já estão apertando. Vai em alguns ambientes aí, ó, falar de Cristo para as pessoas, você vai ver o que te acontece.
Você é cancelado na hora. Aí a pessoa fica com medo do cancelamento. Ai, mas fulano, mas Beltrano não vai querer mais saber de mim. Irmãos, presta atenção. É melhor você ser encontrado em Cristo Jesus do que no meio dessa gente. As dores, o sofrimento, as lutas, elas já estão aí. E as pessoas não estão nem aí. Tem gente que acha que pregações como essa aqui é dura demais. Nossa, pastor. Meu Deus, pastor. Não, pastor. Irmãos, foi para isso que Deus me levantou aqui. Foi para isso que Deus me colocou nesse lugar. Não foi para entregar o evangelho tabajara para vocês, ou falar que todo mundo aqui vai ser próspero, que se você trouxer dinheiro para a igreja você vai ficar rico, milionário, que todos os seus problemas acabaram, sabe, o evangelho tabajara, todos os seus problemas agora, já em Cristo, tudo acabou, está tudo lindo e maravilhoso. Não, irmãos, não, aqui não, aqui é Cristo, Cristo ressurreto, que passou por tudo que passou, por causa do medo do seu pecado. Como diria Charles Haddon Spurgeon, pregador muito usado por Deus no passado. Presta atenção. Ele disse assim, ó: você pode até ir para o inferno, mas até o portão de entrada você vai ouvir eu gritar na tua orelha: volte-se para Cristo, volte-se para Cristo. Isso vem sendo feito. Está sendo feito agora. E vai continuar sendo feito até quando Cristo voltar. Se não por mim aqui, Deus vai levantar outro servo fiel a Ele, que vai fazer a igreja ouvir: volte-se para Cristo enquanto você tem tempo. Pregue o Evangelho. Porque depois será tarde. Amém, irmãos? A segunda aplicação que eu queria fazer aqui é que nós deveríamos pedir perdão a Deus por não fazer aquilo que tem que ser feito. Nós estamos usando muito mal a liberdade que eu e você temos, pois nós deveríamos encher essa cidade, esse estado, esse país com a doutrina de Cristo, através da obra missionária, né, apoiando missionários, através da minha e da sua rede social, através dos membros conscientes da igreja. Tem lugares, irmãos, onde pastores não entram. Mas se você é, sei lá, um médico, um advogado, um funcionário público, uma professora, um motorista de Uber, você vai conseguir entrar num monte de lugares onde nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum evangelista vai ter acesso, para você ir lá e pregar. Se cada um de nós se conscientizasse disso, meus irmãos, nós encheríamos essa cidade aqui, esse estado, esse país, com as doutrinas de Cristo. Mas a gente sequer compartilha as coisas do Facebook, do WhatsApp. Eu coloco lá: irmãos, compartilhe com o seu amigo, com o seu contato, com a sua família. Eu vou continuar colocando, eu vou continuar. Mano, não é de forma generalizada, não. Tem irmãos que estão fazendo isso sim. Eu estou falando que se todos os crentes fizessem o que precisava ser feito, a realidade seria outra, bem diferente. Será que é medo? É medo? Medo do quê? Vergonha, talvez? De noite uma coisa, de dia outra. Será que é isso? O que acontece? Sabe? Agora, tudo que deveríamos muitas vezes ter vergonha, que alguém soubesse sobre mim, sendo um crente. Será que, mas se ele souber, nossa, eu vou perder ponto com ele. Não, calma, espera lá, vamos devagar. E tem pessoas que fazem o contrário. Na igreja vem: ó Senhor, Tu és meu Deus, sai daqui.
copão de goró, posta na rede social, todo mundo vê. O irmão, sabe? Lindo e maravilhoso. Acabou de sair do culto. E o testemunho, irmão? É proibido você beber bebida alcoólica? A Bíblia não proíbe. A Bíblia fala para você ter domínio sobre ela, e não ela sobre você. Mas nós vivemos numa sociedade onde o vício impera. E você é um crente em Cristo Jesus? Você vai pegar o seu copão na frente de um monte de gente que está aí tropeçando na rua? Não, irmão, não. Tudo posso, mas nem tudo que convém. Não faça. Não faça. Irmãos, não é fácil não. Tem pessoas que agem o contrário. E ó, de verdade, irmãos, eu não estou aqui para falar o que você deve ou não fazer com o seu Facebook, com o seu WhatsApp, com o que você faz na rua. Isso é entre você e Deus. Isso vai depender do seu relacionamento com Deus. O que eu estou lembrando, né, que essa igual do meme, de noite uma coisa, de dia outra, com Cristo não cola não, viu? Com Cristo não cola não. Ser crente em Cristo Jesus só tem um jeito. O jeito certo, não tem outro. De acordo com o quê? Aqui, ó, com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Nem um pingo a mais, nem um a menos. Irmãos, vamos acordar, irmãos, o tempo está passando. As pessoas aí fora, elas estão aí, ó, esperando você. Irmão, vem cá. Irmã, chega aqui. E o terceiro e último ponto, mas não menos importante, a gente, além de orar por nós mesmos, para Deus ter misericórdia do nosso comportamento, digamos aí, mais ou menos, quando se trata de pregar o Evangelho, nós precisamos orar muito por aqueles que estão no campo missionário, onde essa liberdade que eu e você temos aqui, que eu e você desfrutamos, praticamente não existe. Pessoas são perseguidas realmente, são presas, são mortas. Há lugares onde o cristianismo é uma religião banida, proibida. Cristãos são chicoteados sim, torturados e com muita frequência assassinados. Por não negar a sua fé em Cristo Jesus. O cristianismo sempre foi perseguido. E nós, quando eu falo nós, brasileiro, a gente vive uma espécie de bolha de liberdade. Mas isso vai acabar. E a lição que esse texto aqui traz é que em algum momento Deus pode nos considerar dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Em algum momento Deus pode tirar essa liberdade. E nos vemos obrigados a dizer como os discípulos de Cristo: importa antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. E continuar a pregar o Evangelho, mesmo com toda a oposição do mundo, mesmo doendo, mesmo você com risco de morte. E que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, e da nossa igreja em especial. E que Deus nos fortaleça, se algum dia vier perseguição contra eu e você. Amém, igreja? A graça de Cristo está sobre mim e sobre você. Nós somos separados desse mundo. Nós estamos sendo santificados a cada dia. E tudo isso para quê? Porque somos merecedores? Não. Nós merecíamos o inferno. Graça de Deus. Graça de Deus. E Ele disse: salvei você e vou usar você. Você é instrumento na minha mão. Ide e pregue o Evangelho a toda criatura. Começando na sua casa, o seu vizinho, no seu trabalho. Quem cruzar o seu caminho, olhe em volta, onde você está. Faça esse exercício e pensa: todo mundo aqui é salvo? E peça a Deus: Senhor, abra portas de pregação do Evangelho. Me dê oportunidades e fale do amor de Cristo. Fale daquilo que Cristo está fazendo na sua vida, da transformação que está acontecendo com você. Porque as pessoas, elas têm que também ver o que Deus está fazendo em você. Mas não é só isso. Você tem que falar.
E quando falar, a pessoa tem que ver Cristo em mim e em você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Gamaliel sabia. Se isso aqui for de Deus, toma cuidado. E era de Deus. É de Deus e sempre vai ser de Deus. E isso inclui eu e você. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus.